Graça e paz, meus irmãos, por ocasião da ressurreição de Jesus Cristo, que se comemora no dia de hoje, nós vamos meditar em 1 Coríntios capítulo 15. Eu vou ler os primeiros 4 versículos, depois os irmãos podem e devem ler todo o capítulo que vai tratar sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais, por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também vos recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Portanto, nós vemos aqui no início, Paulo afirmando da morte, do sepultamento, da ressurreição de Jesus Cristo e das suas aparições, as suas evidências das suas aparições. Então, Paulo nos lembra aqui que se Cristo não ressuscitou, nada faz sentido ao cristianismo. Ele coloca em primeiro lugar: é vã nossa pregação e vã a vossa fé. Mas graças a Deus nossa pregação e fé não são vãs. É porque pela pregação pregação da palavra é que vem a fé. Em Marcos 16 ele afirma, a palavra de Deus afirma: quem crê e for batizado será salvo. Quem porém não crê será condenado. 1 Coríntios capítulo 1, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Romanos 10, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. E aqui nos primeiros versículos de 1 Coríntios ele fala: venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, por ele também sois salvos. Certamente que todos nós, irmãos, temos evidências de pessoas que creram em Jesus Cristo e as suas vidas foram transformadas. Nós somos um desses. Mas em segundo lugar ele vai falar: somos tidos por falsas testemunhas de Deus. Graças a Deus que não somos falsas testemunhas. Foram muitas pessoas que viram Jesus ressurreto. Elas foram testemunhas oculares. Paulo vai citar aqui algumas, Cefas, que Jesus apareceu aos 12, apareceu a mais 500 discípulos, apareceu a Tiago e ao próprio Paulo, como fora de tempo. Então foram testemunhas que testemunharam o acontecimento da ressurreição de Jesus Cristo, ouviram Jesus Cristo ressurreto. Então Jesus disse aos que estavam indo no caminho de Emaús: vós sois minhas testemunhas, ou testemunha destas coisas. E Pedro pregando, por ocasião em Pentecoste, capítulo 2 de Atos, ele diz: nós somos testemunhas. Portanto, graças a Deus, nós temos testemunhas verdadeiras da ressurreição de Jesus Cristo. Em terceiro lugar, ainda permanecei nos vossos pecados. Graças a Deus que aqueles que creem em Jesus estão livres do pecado. Cristo morreu pelos nossos pecados, como está no versículo 3. Isaías 53, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, ou seja, sobre Cristo. Romanos 4, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. A ressurreição de Jesus Cristo é uma prova de que sua expiação foi aceita. Romanos 8, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos 8, 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Graças a Deus que aqueles que creram em Jesus estão livres do pecado. Quarto lugar, os que dormiram em Cristo pereceram. Graças a Deus que não pereceram, mas estão com Deus. Na parábola do rico e Lázaro, Jesus afirma que aquele que morre em Cristo vai para o seio de Abraão, céu. Jesus respondeu a um dos ladrões que foi crucificado ao seu lado: em verdade te digo que hoje estarás comigo
no paraíso. 2 Coríntios 5, entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor, tal a convicção que Paulo tinha de quando partir vai estar com Cristo. Filipenses 1, ora, de um e de outro lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Portanto, sendo ele Cristo, as premissas do que dorme está no versículo 20. Por meio de Jesus veio a ressurreição dos mortos, versículo 21. Primeiro, Cristo ressuscitou, depois os que são deles, versículo 23. Então, o último inimigo a ser destruído, segundo o texto aqui, é a morte. E em quinto lugar, comamos e bebamos porque amanhã morreremos, se Cristo não ressuscitou. Caiam na farra, em outras palavras, certamente que não devemos fazer. Não vos enganeis, Paulo afirma aqui no versículo 34. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis. E tudo isto certamente não é vão. Então, nós que somos de Cristo e que cremos na sua ressurreição, a Bíblia diz aqui, e se nada disso faz sentido, nós somos os mais infelizes dos homens, mas graças a Deus que não. Pelo contrário, a nossa esperança está em quem ressuscitou e garante também a nossa ressurreição. Romanos 6 fala como viveremos. No pecado, nós o que para ele já morremos. Paulo afirma que não valeria a pena se expor a perigo de toda ordem, né? Se Cristo não tivesse ressuscitado. Ele fala isso no versículo 30. Os de Emaús estavam indo embora, mas voltaram por tomar conhecimento da ressurreição de Jesus. Os discípulos tentaram tomar outro rumo, mas não o fizeram, porque tiveram evidências da ressurreição de Jesus Cristo. Na nossa conclusão, irmãos, Paulo afirma, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. Ele coloca todos esses questionamentos e fecha aqui dizendo, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. Portanto, o que Paulo queria dizer é que a nossa pregação, a nossa fé não são vãs. E não somos falsas testemunhas, não permanecemos nos nossos pecados, que temos garantia de vida eterna e que devemos viver para a glória de Deus. E mais, que não devemos viver como aqueles que não têm esperança. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Graças a Deus que, porque Cristo ressuscitou, tudo faz sentido no cristianismo. A Ele honra e glória. Que Deus aplique essa mensagem a todos nós no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém.